A Petrobras praticamente derrubando quase sozinha o índice Bovespa brasileiro. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta-feira, esse espaço aqui que tradicionalmente debatemos o que aconteceu de mais importante na semana e o impacto disso nos principais mercados e como os principais ativos acabaram se comportando. Episódio 32 do Aposentado Rico já está no ar, disponível para vocês em todas as plataformas. Essa semana foi um tema muito interessante, a gente falou das crenças, as crenças que podem te levar para o sucesso e as crenças que te limitam, né? Então tem os dois lados da moeda e principalmente na parte das crenças que te alavancam, a gente criou quase que um mapa para que você consiga entender como chegar lá. Então recomendo muito que vocês assistam. Escreve lá se gostaram, se tem alguma opinião. Então, como sempre, já disponível aí para vocês episódio 32 do Aposentado Rico. Muito bem, e essa semana termina com a Petrobras praticamente derrubando quase sozinha o índice Bovespa brasileiro. Com a decisão de ontem do Conselho da Petrobras em relação à não distribuição dos dividendos extraordinários, acabou causando insatisfação aos investidores, e já ontem no pré-market dos ADRs, ela já apontava uma queda acima de 10%. Hoje, simplesmente cumpriu o que já se esperava, né? Já abriu com um gap de quase 11 no intraday, bateu 12,5 de baixa, e nesse momento aí deve estar beirando possivelmente os 10,5 de baixa, né? E teve um impacto direto aqui no índice, como nós podemos ver. Agora até deu uma recuperada, mas no movimento intraday, porque normalmente, quando uma empresa com essa relevância sofre uma pressão vendedora dessa magnitude, acaba, em certa medida, contaminando um pouco, por tabela, alguns outros ativos. Foi o que aconteceu aqui logo na abertura. O pessoal atira e depois corre com o alvo atrás para ver o que acontece. Então chegamos a flertar aqui com a mínima, que é aquela zona de suporte que nós temos traçado aqui no nosso gráfico, lá nos 125.900 pontos, bateu lá, mas depois começou a recuperar um pouquinho mais, mas tendo em vista, de novo, né, o peso da Petrobras aqui no índice, não tinha muito como sair dessa armadilha aqui, fechando com uma baixa. Não fechou ainda, né, que eu estou gravando nesse momento aqui em torno de 5h20, tem 40 minutos de pregão ainda, mas nesse momento é com mais de 1% de queda, no intraday chegou quase 2%. E o que demonstra esse movimento aqui no nosso principal índice, né? É essa lateralidade, excetuando esses dois pregões, um primeiro de rompimento e um segundo de devolução praticamente de todo o movimento que aconteceu na semana anterior. Repare como estamos encaixotados aqui nessa região entre 26 e 130 mil pontos. Então, um movimento bem lateral. Olha só o movimento das médias. Vou dar um zoom aqui para quem estiver vendo, principalmente numa tela um pouco menor. As médias estão muito próximas. Só que, qual é o elemento aqui preocupante em relação à possibilidade de recuperação? Elas estão descendentes. E, neste momento, elas estão alinhadas no sentido descendente. Nós temos a de 9, 21 e 55 para baixo, com os preços abaixo delas. Isso é uma sinalização mais negativa para a nossa expectativa, aquela de quem sabe buscar a distância que se formou, especialmente com as bolsas americanas. Quando eu boto o gráfico semanal, deixa eu dar mais um zoom aqui para vocês. Olha só o que acontece aqui. Ó. A média mais longa, de 21 semanas, ela permanece como um suportaço que foi testado novamente. Ou seja, não há ainda algum indício aqui de um movimento mais intenso de queda. O suporte aqui do 126 ainda é um suporte bastante relevante e importante. Mas isso aqui eu queria chamar a atenção de vocês. A média de 9 virou para baixo e os preços estão fechando abaixo da média de 9.
Para mantermos o cenário de lateralidade, é importante que não perca a região dos 126 mil pontos e, preferencialmente, na semana que vem, mesmo que não haja uma disparada muito forte, que ela fechasse acima da média, para a média virar para cima de novo. Neste momento, no semanal, também nós temos uma sinalização negativa que nós não tínhamos até na semana passada. Vocês devem lembrar que eu mostrava o gráfico diário, tinha um pouco mais nervosismo, que é normal no gráfico diário, mas quando a gente trazia para o gráfico semanal, a situação estava um pouquinho mais sob controle, mais tranquilo. Não é o que acontece hoje. Hoje nós temos um indicador descendente no gráfico diário e depois de 5 semanas, pela primeira vez, a gente tem um indicador descendente também no gráfico semanal. Então é uma sinalização que acende uma luz amarela, uma luz vermelha. E quando vamos confrontar com o que está acontecendo com as principais bolsas lá de fora, olha o que acontece com o S&P. Mesmo com os dados de payroll, como vocês puderam acompanhar durante o dia, que vieram um pouco abaixo do esperado, e durante o movimento intraday chegamos a marcar nova máxima, hoje estamos fechando aqui, ou muito próximo de fechar aqui com uma pequena baixa, mas quase na estabilidade no topo anterior rompido. Nasdaq está pressionado um pouquinho mais, mas também ainda no movimento intraday chegou a marcar máxima. Quando olhamos a Bolsa Europeia, da mesma forma, ontem marcando máxima, hoje um movimento corretivo, mas ainda intermediário, e o VIX é que só deu uma pioradinha. Nada muito sério, mas ainda aqui na zona dos 15, que também, após o movimento corretivo, até é absolutamente normal e natural que isso possa acontecer. Mas repare o seguinte, o que dá, aonde eu queria chegar. Eu tinha uma expectativa que nós pudéssemos buscar um pouco desse gap deixado com o movimento das principais bolsas, especialmente Europa e Estados Unidos, e a nossa ainda um pouco mais lateralizada. Mas, com o pregão de hoje, os sinais ainda foram de maior distanciamento. Então a gente ainda está pegando muito a questão interna. E aí, voltando um pouquinho à questão da Petrobras, por que ela não se limita somente ao universo da Petrobras? Porque se nós olharmos a votação, ficou em 6-4, sendo que os 6 votos que votaram contra a distribuição de dividendos foram das cadeiras colocadas pelo governo. As cadeiras do mercado queriam o dividendo extraordinário. E o Prats, que teria que dar o voto de Minerva caso fosse 5-5, já tinha manifestado a sua posição em relação à distribuição. E a partir desta lógica, quando a gente olha que as cadeiras do governo acabaram votando pela não distribuição e pela insistência que o presidente Lula vem mantendo nos seus discursos em relação a investimento, a Lulabras, tudo aquilo que a gente já conhece, do Estado como indutor de crescimento, de uma empresa que nem a Petrobras tem que investir mais, blá, 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 aquela coisa toda. Quando se tem uma sinalização como essa que a gente viu ontem, as coisas podem ir um pouco além. E aí o investidor fica um pouco mais reticente. E é por isso que não é só o impacto da Petrobras, como vocês puderam observar. O investidor, de uma forma geral, começa a ficar um pouco mais reticente com o nosso mercado. Claro que a Petrobras teve uma influência drástica nessa movimentação, mas contamina também um pouquinho o restante dos ativos. Mas o que acontece com o dólar, por exemplo, que a gente acabou não demonstrando aqui para vocês? Deixa eu botar o gráfico do dólar. Nós temos uma movimentação ainda dentro daquele intervalo já conhecido, Ele veio novamente testar os 4,99 perto dos 5, assim como ele veio aqui nos 4,93, é quase já uma movimentação esperada. Quando eu boto o gráfico diário, ainda fica mais claro esse grande movimento lateral, especialmente aqui de meados de janeiro, durante praticamente todo o mês de fevereiro, e agora já adentrando março com o mesmo movimento. Claro que quando a gente olha para este candle especificamente, com este volume, num dia de pressão vendedora na Petrobras, num dia de pressão vendedora em outros ativos da nossa bolsa, esse candle aqui poderia suscitar, quem sabe, um pouquinho mais de pressão para o rompimento aqui finalmente dos 5,
ou não, né? Ou realmente essa trincheira continua batendo. Até então, ninguém conseguiu ainda rompê-la ou mantê-la acima dos 5. Né? Então, vamos ficar muito atento na semana que vem, que é bastante importante. Ao mesmo tempo, o nosso DI não apresentou nenhuma surpresa, especialmente pelos dados apresentados de superávit, recorde do mês de janeiro, os números de arrecadação foram bem acima do esperado. Então, para o fiscal, isso foi uma boa notícia. Então, os números aqui da taxa de juros permaneceram estáveis, descendentes, o que mantém e corrobora com a tese da manutenção do ciclo de baixa taxa de juros no Brasil. Ainda a expectativa naqueles 9%, algumas casas ainda apostando possivelmente até mais que isso, quem sabe até 8,5%, mas muito, muito ligado à questão dos juros americanos, que março eu acho que já foi sepultado, né? Acho bastante improvável que tenhamos qualquer movimento, tanto para cima quanto para baixo no mês de março, e as apostas agora concentram-se em maio e junho para que se inicie o ciclo de baixa taxa de juros, o que todo mundo imagina seja muito mais benéfico para os mercados emergentes, e aí quem sabe o guidance para que voltamos a recuperar esse espaço deixado da nossa bolsa para a bolsa americana e a bolsa europeia. Episódio 32, deixa eu falar de novo para você. Se você ainda não foi lá para ver o nosso tema sobre crenças que te ajudam a te levar para o sucesso ou até te limitam a isso, então, todas as plataformas disponíveis. E se vocês gostaram aqui do nosso vídeo, deem seu like, assinem nossos canais. E como sempre, desejo um ótimo final de semana e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!